Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, tá pessoal? É dia 7, né? E aí a gente pensa em algumas ideias para amanhã. Mini índice, contexto e movimentação do preço, tá? Dia de hoje, pessoal, a gente viu, né, mais uma rejeição, né, aqui, a tentativa, né, de retomada dos comprados. Mais uma rejeição acima da máxima, né, da barra anterior. Sendo a barra anterior, né, claramente ali um doji, uma lateralidade, né, em uma barra. Quando a gente tem dojis assim como esse ou assim como esse, né, esse ou esse, né, a gente pensa um pouco mais, né, na possibilidade da máxima da barra ser uma resistência e a mínima ser a possibilidade de um suporte. Essa barra, né, ela acaba mais uma vez, né, saindo da 20, saindo da 9, né, e fechando mais próximo da sua mínima. Essa barra ela também, né, essa barra no diário, ela também representa, né, uma barra de reversão. Em determinado momento ela esteve aqui, né, em sua formação e ela fecha abaixo de seu ponto médio, né, abaixo dos 50%, tá, dessa barra. Então a gente vê um pouco mais de pressão vendedora, tá? Mais uma vez aqui. É, Tempos menores, né, pessoal? Aqui a gente tem uma barra sobreposta, né? Então, ainda quanto à informação disso daqui, os alvos, né, permanecem os mesmos, né? Os alvos ali da movimentação anterior, a gente tem essas possibilidades de alvo, a gente tem a movimentação, né, dentro do racional, né, de uma correção TBTL, poderia ter subido um pouco mais, né, conseguido, por exemplo, uma perna 2 aqui, né, dessa movimentação, isso dessa movimentação aqui inicial, uma, duas, três puxadas, uma correção TBTL, né, ela pode fazer nova mínima na mínima, que a questão é se vai ter rompimento e continuidade. A gente teve barra de rompimento, mas tivemos ausência de continuidade até o presente momento. Depois, né, você viu uma outra possibilidade de movimentações de três puxadas, né? Você tem uma, você tem duas, você tem três. Tem aqueles alvos, né, que a gente já havia conversado, e a gente ainda tem, né, vendidos com alvos abaixo, né, compradores. Tem alvo ali nos 60 minutos, né, mas acabaram não conseguindo ainda, né, alcançar todos eles. Aqui no M60, né, quando a gente falou da volta em V, compradores teriam essa projeção de alvo aqui, ó. E aí você vê que ele, né, não foi alcançado. Aqui a gente, em tempo gráfico menor, né, pessoal, a gente visualiza a possibilidade, né, de uma movimentação de três puxadas. Essa movimentação aqui pela manhã, né, eu falei para vocês da dificuldade, né, do preço romper e ter continuidade, pelas seguintes razões, né? Um dos amigos me fez essa pergunta aqui, né, na parte da tarde, né, do porquê que eu citei, né, a dificuldade, né, do rompimento e continuidade dos 60 minutos. A primeira questão, pessoal, são as médias flex, né, as médias planas. Normalmente, rompimentos dentro desse contexto aqui, eles tendem a falhar tanto para baixo quanto para cima. O segundo ponto é que esse rompimento ele vem de uma barra só. A gente já trabalhou isso em outros momentos. É mais conveniente, por exemplo, para alguma continuidade, quando o mercado, né, ele faz isso daqui, ó. Se essa barra ela é deslocada, por exemplo, ó, em uma, duas, três, quatro barras, né, as médias, elas, com o número maior o número maior de barras, as médias tendem a ter um melhor alinhamento do que uma barra sozinha. Por quê? Porque elas vão se reajustando fechamento a fechamento. O cálculo das médias, né, por exemplo, da MM20, ele é referente principalmente às últimas 20 barras, né, as barras mais próximas do final das últimas 20 barras, no caso de um cálculo exponencial. E isso, né, deixa as médias também no alinhamento melhor, até mesmo para que uma correção, por exemplo, como a L1, ela seja comprada. É diferente de quando o preço faz isso daqui, ó, em uma única barra. Então, quando você vê, né, entenda que isso daqui, ó, um micro canal, é melhor do que isso daqui, tá? Um micro canal é melhor do que isso daqui, tá? Quando você está tentando ver se o preço está chegando numa região onde pode haver um rompimento, tá? Então, isso daqui é melhor que isso daqui se o preço chega, por exemplo, nas duas situações. Aqui é um topo duplo, né? Essa condição aqui, ó, ela é mais favorável, tá? Essa condição aqui, ela já tende a trazer as médias mais para próxima do preço. Essa aqui não, tá? Então, é uma forma de visualizar. Outro ponto, né, que a gente havia citado, o preço ele tinha que romper nessa movimentação de red, mais vezes falha. Tinha que romper a média móvel de 200, né? A gente viu que falhou aqui anteriormente, né? Acabou falhando aqui por mais essa vez ainda, tá? É lateralidade, né, pessoal? As médias ainda não têm um bom alinhamento e você também não tem um ciclo, nem de alta nem de baixa, né? Desde que o mercado veio trabalhar aqui acima das médias, você vê ele trabalhando acima, trabalhando abaixo, né? Aquela ideia de big up, big down.
E isso normalmente mantém as médias ao meio, né, dessa movimentação. Então, o fato de ser uma barra só não é tão positivo, tá? Acho que eu mandei para um dos amigos, né, mas acabei não mandando no grupo. Uma pergunta que ele me fez ali na parte da tarde. Agora, né, a gente tem um ciclo aqui, ó, né? Você tem um ciclo bom, uma barra, uma segunda barra, uma terceira barra, uma quarta barra. Todas elas, né, fechando mais próximo de suas mínimas aqui, né, e, né, deixando gaps abertos, né, ali razoavelmente, tá, entre, né, as máximas as mínimas das barras e as máximas das barras posteriores, tá? Então eu tenho aqui alguns gaps abertos. Então eu tenho uma movimentação, né, dessa vez de um impulso de baixa. Agora eu posso chamar essa movimentação de um bom impulso de baixa. E aqui você tem uma entrada, né, de H1. E aqui você tem uma venda de L1. Essa venda de L1, né, até pode ter uma continuidade, porque o ciclo aqui nesse caso é bom, né? No caso, um microcanal de baixa. Permanece esse gap aqui aberto, né, como região, né, de possível magneto, né, como uma espécie de vácuo, né, para o preço vir testar. E aí tem aqueles alvos, né, abaixo lá que são do diário, né, mais fácil de você visualizar por lá. Aqui as médias já têm de novo, né, um pouco mais de alinhamento, então se tiver mais razões para vender, né, busquem participar, né, das vendas. Hoje, pessoal, aqui no 15 minutos, né, quanto a trades que eu fiz, ainda pela manhã a gente havia comentado dessa barra aqui, ó, ser uma barra de reversão. Como assim, Luciano, uma barra de reversão? O mercado ele vinha, né, fazendo uma estrutura de alta, topos e fundos ascendentes. Quando o mercado faz isso aqui, você pode ligar uma LTA, né, ligando fundos aqui. E você vê que essa barra ela rompe, claro, né, a LTA, e além dela romper a LTA, ela reverte muitos fechamentos, né? O fechamento da barra reverte muitos fechamentos anteriores. Isso daqui, né, é classificado no Reversos, no livro 3. E aí eu comentei pela manhã, né, que apesar de ser a abertura, a gente ainda poderia trabalhar, né, na ponta vendedora por conta dessa barra, bem como o dólar também estava numa barra similar a essa. Porém aqui é fechamento, né, fechamento de mercado. Se fosse continuidade, a gente esperaria continuidade de 5 a 10 fechamentos. Isso está no Reversos, né, essa série de 5 a 10 fechamentos, né, favorável à direção dessa barra. Muitas vezes ela paga a própria projeção, né, da barra de rompimento, tá? E você teria, né, essa possibilidade aqui no mercado, né, ter continuidade. Mas é um outro dia, né? Um dos amigos também me fez uma pergunta sobre o rompimento, né? A gente avaliar o rompimento dessa movimentação, né? E se houve a falha. Se fosse o dia prévio, a avaliação nossa seria provavelmente assim: o preço abriria aqui, né? Opa, Luciano, o mercado voltou para cá. Se ele voltou, para nós é um falso rompimento a princípio. É claro que ainda pode ficar dentro das regras de rompimento inicial e o mercado, né, voltar, né, após uma, duas barras e depois ele dá continuidade no rompimento. É um rompimento mais lento, mas é um tipo de rompimento, tá? Não é aquele rompimento acelerado, é um rompimento que tem pullback, né, de uma, duas barras, depois ele tem que retomar isso daí o quanto antes, né? Você tem que ver barras retomando a movimentação. Mas é um outro dia, então o mercado abriu, né, aqui com um certo gap de alta. Eu acabei fazendo uma venda, né, na média móvel de 20 dos 5 minutos, né, pensando num retorno às médias, porque lá já tinha um melhor alinhamento. E também, né, era uma série de barras de força, um pequeno impulso de baixa. Não gerenciei muito bem esse trade, tá? Confesso que eu precisaria ter realizado lucro, né? Às vezes a gente insiste, né, em algumas movimentações, ó. A minha venda foi aqui, ó. Enquanto essa barra estava em formação, né? A minha venda foi razoavelmente aqui, ó. O mercado chegou a pagar mais de 500 pontos. O que eu estava fazendo? Eu estava com um alvo de parcial aqui, pensando no gap, né, como magneto, tá? Pensando no gap como magneto, inclusive a região de VWAP do dia anterior, e estava, né, com uma outra possibilidade de encerramento nessa região de POC aqui. Era essa, né, uma possibilidade. Eu vendi, fiquei um tempo aqui esperando essa movimentação. Como falei, né, opa, o mercado está esticado, né, um pullback na 20 seria um pullback razoável para o mercado desenvolver, né, pelo menos uma segunda perna. Ele montou uma estrutura de baixa hoje, né, que acabou virando um certo trap, montou uma estrutura de baixa, né, aqui, ó, boa. Por quê? Porque você tem mínima, máxima, mínimo mais baixo. Essa é a primeira possibilidade de uma estrutura de baixa. E mais vezes o mercado continua dando, né, andamento a essa estrutura. O mercado falha aqui, né, e aí ele acaba continuando fazendo topos mais baixos, mínimas mais baixas. Mas não foi o que aconteceu. Então aí eu acabei encerrando
esse trade aqui quase praticamente no break-even, né? Quando ele volta para cá, pensando em vender de novo se ele falhasse, né, aqui em qualquer ponto, né, abaixo da máxima desse dia. Isso daqui, né, vem de você tentar pegar uma nova oportunidade. E aí, então, nessa venda, apesar de ter ficado praticamente com 500 pontos sem parcial, né, praticamente não pagou nada. Depois disso daqui, né, o mercado fez um micro canal de alta, foi o primeiro ciclo bom, né, do dia, e aí ele chega nessa região de topo. Ó. Vejam que é aquilo que a gente tentou explorar, né, ali agora há pouco nos 60 minutos. É mais interessante quando o mercado se desloca assim, ó, com uma série de barras, né, de alta. Ó. As barras são, né, boas barras aqui. Ó. Você vê aqui gaps permanecendo abertos, né, um bom deslocamento do preço. E aí você vê o preço chegando numa região de topo duplo, certo? E aí a gente falou, a L1, mesmo sendo um topo duplo, mesmo sendo o ED com um topo duplo, Luciano, a L1 normalmente não é uma boa venda, né? Porque a L1 ela tende a ser comprada por conta do ciclo. Então, aqui o fato de ter tido esse microcanal, ele inviabilizou, por exemplo, essa possibilidade de venda. Depois, né, ele continua numa boa movimentação de alta. Eu acabei vendendo, né, no toque da WED e no segundo alvo. Segundo alvo de onde, Luciano? Segundo alvo intraday. Né? Eu tinha duas razões aqui, né, para estar vendendo, né, nessa região. Uma movimentação de uma, duas, três puxadas muito clara. Demorou a desenvolver, né, pessoal, essa movimentação. Eu tinha uma parcial aqui, né, a princípio eu pensava numa parcial se estivesse vindo mais rápido, né, para fechar esse gap e depois renovar o ponto de inflexão. Se renovasse o ponto de inflexão, teria perna 1, né, perna 2 de baixo. Ou mesmo, né, perna 1, correção, né, perna 2. Mas não foi o que o mercado acabou fazendo, ele acabou subindo um pouco mais. E aí comecei a pensar na possibilidade do terceiro alvo. Permaneci nesse trade, né, já que tinha vendido alto, né, não estava mal vendido, então não fica um stop, né, muito amplo. Né, o máximo que o mercado chegou a andar contra a posição ali foi cerca de 200 pontos. Com um pouco de paciência ele veio, né, fazer a correção TBTL, que era uma outra possibilidade. E no 15 minutos ele acabou deixando, né, a possibilidade de confirmação desse rompimento aqui, ó. E aí ele ganhava uma projeção maior. Só que aí ele teve a dificuldade na 20 do 200, na WED do 60, né, na 200 e nessa própria outra condição de WED aqui. Tá? Então o mercado acabou tendo essa dificuldade. Outra pergunta, né, que um dos amigos me fez, né, aqui foi sobre esse microcanal. Microcanais, né, pessoal, eles têm força. Não são todos iguais, mas mesmo assim esse de hoje, ó, levou a uma movimentação muito boa, né? Na verdade ele acabou se tornando aqui uma falha, né, de um setup, né? Se tornou a falha de H1 aqui e aí ficou com premissa ó, de duas correção, ó, pernas de baixa, tá? Aqui, né, no caso. Aqui eu já estava precisando sair. Eu entrei na compra, né, e tive que estopar aqui abaixo dessa barra. Claro que depois dessa barra aqui eu não vou ficar comprado de maneira nenhuma. Já explico a situação da compra, tá? É, vocês sabem, né? A gente não fica contra um setup claro de venda, tá? A gente não fica, não há esperança, não há expectativa, é um setup de venda. Se você está comprado, você pode até reverter a mão. Eu não fiz isso porque já estava, né, praticamente dirigindo ali, e aí não convém a gente estar tentando fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso daqui, né, é um setup que é claro para vocês. Esse microcanal, apesar de não ser um microcanal forte, por que eu cito que ele não é um microcanal forte? Primeiro porque esse outro fechamento está com uma barra sobreposta. Segundo, porque essa barra é uma barra de reversão de alta. Em tempo menor, você sabe que isso daqui tem uma correção, né, que tem fechamentos acima de máxima de barra vindo acima de máxima de barra anterior. Né? E depois, né, a barra seguinte acaba sendo sobreposta, boa barra, né, aqui mais para um doji. Né? Mas ainda assim um microcanal. E esse microcanal levou a um setup de venda, que é uma falha, né, de H1. Falha de H1 tem premissa de uma, duas pernas. Né? É um setup, né, que é conhecido. Então, que veio como microcanal, não tão forte quanto aquele da subida dos 5 minutos, né, mas ele realizou, né, a condição, né, de um novo setup, uma old side imediata aqui na própria H1. Tá? Aqui no M5, eu acabei fazendo essa compra. E aqui formou, né, a outside, tá? Eu acabei comprando aqui, né, por conta do gap de média, tá? Pensando no quê? Nessa movimentação aqui anterior, ó, como 20, né, 18 fechamentos aqui acima da 20, né? Depois disso daqui ainda ficou, né, sambando aqui sem conseguir o gap de média. Conseguiu o gap de média de duas barras. Deixou uma barra pequena, né? Era um stop relativamente pequeno para se usar, ó, 120 pontos, tá?
mas acabou não desempenhando, né, uma boa movimentação de alta. Esperava pelo menos que ele viesse na POC aqui para antecipar uma parcial e tentar deixar o restante, né, para quem sabe ele buscasse aquele alvo lá do diário. Não foi o que aconteceu. Foi um setup, né, que é um setup bom, mas que falhou. A explicação está mais clara ali no próprio 15 minutos. Ó. Todo aquele pavio, né, daquela barra do 15 minutos, né, você vê que aqui teve máxima vindo acima de máxima de barra anterior. Bem como essa movimentação aqui também foi uma compra de H3, né, o que soma um pouco mais as coisas. Ó, que se você liga dessa maneira, você vê que o mercado teve uma correção, voltou a descer, teve uma segunda correção, voltou a descer, teve uma terceira condição. Isso pensando, né, numa movimentação de 3 puxadas. Mais vezes a gente vê o que? Depois de um bom impulso de alta, uma bad bull flag. E aí o mercado muitas vezes retoma essa movimentação. Hoje não foi o que tivemos. Fica para a estatística, né? Mas não foi o que tivemos. E aí depois disso daqui, né, alvos para baixo. Renovou o ponto de inflexão, ó, primeiro alvo, tá? E condição de segundo alvo ali, que basicamente, né, foi, né, alcançado ali por 5 pontos, né, no dia de hoje, tá? Então, depois de renovar a inflexão, né, movimentação de uma, duas, três puxadas, a gente tem premissa de duas pernas. E, em alguns momentos, né, a gente tem o pagamento, né, das projeções, né, desse pivô, que é o pivô do ponto de inflexão, tá? Para amanhã, né, pessoal? Pensamentos para amanhã. A princípio, né, vai precisar sair também de dentro do range, né? Você tem aqui uma certa lateralidade, você tem a 200, tem uma certa aproximação. Se tiver um rompimento de baixa, pode levar a uma condição, né, interessante, né, na venda, porque essas médias estão próximas, ele pode levar a um certo distanciamento. Um gap de alta, Luciano, né? Digamos que o mercado nos apresente um gap de alta para amanhã. Gap de alta acima da 200, aqui tem uma certa lateralidade, né? Você já tem uma lateralidade aqui de mais de 20 barras. Você também pode, né, visualizar isso daqui como all wedge, não fica tão proporcional, né, a movimentação das puxadas. Essa daqui tem poucos candles, essa daqui tem mais candles, né, entre elas. Aqui você também, né, teve uma pequena movimentação de 3 puxadas, né, bem perfeita, mas os pontos de inflexão ficaram ali, ó, né, sem ser mexido, né, no caso ele manteve a estrutura, a importância de manter a estrutura. Se a gente considera essa movimentação aqui 3 puxadas, ó, o ponto de inflexão dela está bem aqui, ó, certo? Então ele precisa fazer essa nova mínima, para quê? Para que tenha continuidade. E aí você pode trabalhar a princípio essa projeção aqui, ó. Depois você estende para essa mais distante, tá? É mais fácil você entender, nem que seja segundo alvo, né, primeiro dessa daqui, tá? Para cima, né? E aí seriam os alvos desse pivô aqui, ó. Tá? Primeiro, né? Segundo, terceiro alvo. Cuidado, né, com a condição de comprar alto. Você viu, né, que lá no gráfico diário você está vendo muito pavio, ou seja, por enquanto não tem encontrado compradores, né, interessados em participar de movimentação tão alta. Um dos amigos me mandou um print também na parte da tarde, se poderia ler isso daqui, né? Ele colocou no 15 minutos. Mas a ideia, né, acaba sendo a mesma, né? Ou bem próxima. Mesmo que você use dessa maneira aqui, ó, você pode sim, visualizar essa movimentação ampla, né, como uma, né, como duas, como três puxadas, tá? Acho que dessa maneira aqui acaba ficando até, né, 77 candles, 60 e poucos candles, né? Fica um pouco mais proporcional. Sim, né? E aí o ponto de inflexão vai estar aqui. Então esse ponto aqui vai passar a ser um ponto bastante importante, né, para o dia de amanhã, para uma segunda perna, né, de uma movimentação macro, né, de uma movimentação que às vezes, né, é mais fácil de você visualizar, né, num tempo gráfico ali, tá? Um pouco maior, né? Mas esse aqui seria o ponto de inflexão, né, majoritário para essa movimentação aqui, para você pensar, né, em continuidade. Isso aqui era alvo antigo, né, pessoal? Já dá para tirar. E aí, a princípio, trabalhar os alvos desse pivô. Depois, sim, depois de ter cumprido, por exemplo, todos os alvos desse pivô, né, aí tem a possibilidade, né, de buscar esse pivô macro, né? O da inflexão, principalmente, né, o primeiro alvo desse pivô, né, que ele tende a ter, né, boa probabilidade. Que seria, né, um primeiro alvo ali com um bom espaço, né? 129K praticamente ali, né? Quase um número redondo, né? 129.058.
aqui, pessoal, no 15 minutos, ó, já é tendência. Então, se tiver continuidade na venda, tá mais fácil, já é tendência. Também está abaixo do 200. Se ele conseguir, né, padrões aqui a favor e rompimento disso aqui, trabalhe só na venda, tá? Venda pullbacks, venda, né, barras, enquanto você tiver, por exemplo, projeção de alvos mais próximos, né, ali, o mercado pagar pelo menos 50% ou dessa lateralidade, ou dessa, né, aqui a princípio, tá? Então, primeiro busque, né, alguma intenção no dia, alguma estrutura no dia, tá? Para ver se o mercado, né, já deixa as coisas mais fáceis. Mas já tem tendência. Opa, Luciano, abriu com gap de alta aqui, gap de média do 15, tá? Se já tem tendência de baixa, 22 fechamentos, abre num gap de alta, você pode ter a condição, né, aqui de um gap de média. Às vezes o mercado também, ó, te dá oportunidades rápidas, né, abrindo no gap de alta, testando uma região contra todas essas médias aqui, aqui seria um potencial ponto, né, para se vender. Uma movimentação de 3 puxadas com um gap de média, né, daria a oportunidade de você buscar uma venda, para pelo menos aqui o fechamento do gap, né, e quem sabe até mesmo a retomada da tendência, principalmente se renova, né, o ponto de inflexão. Como aqui agora a gente está conduzindo isso daqui dessa maneira, o ponto de inflexão passa a ser isso daqui, beleza? Isso pensando, né, para um gap de alta. Como é tendência, não comprar alto, tá? Talvez pensar em vender, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês aí. Até amanhã. Amanhã não vou conseguir operar, provavelmente. Bons trades amanhã. Valeu, um forte abraço e até mais.